E hoje seja o grande impacto e o Senhor mova-nos acima de onde temos estado, em nome de Jesus. Tenhamos a palavra de oração. Pai Celestial, te agradecemos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado por aquilo que tens feito, obrigado por aquilo que vais fazer em cada vida. Pedimos, Senhor, que impacta em cada coração, em cada vida, em cada ministro, cada profissional, cada obreiro cristão, cada um de nós, mesmo hoje, em nome de Jesus. Seja glorificado em cada vida e deixa que esta obra esta obra nossa prospere em cada mão. Em nome poderoso de Jesus oramos. Dê o melhor amém. Deus nos abençoe, podemos assentar. Viemos a Hebreus, capítulo 12, a partir de 1. Hebreus 12, verso 1. Pelo que nós também que estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão depressa nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E diz, no verso 3, olhando a Jesus, o versículo 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Estão a ver aqui, ele diz, correndo a carreira que nos está proposta. Há uma preparação hoje, há uma experiência a ter, há uma chamada que nos entregamos a Ele e está uma visão, um propósito que temos que ter em nosso coração, nossa vida. Assim que corremos a corrida, corremos esta corrida com outra experiência, com outro nível, com outro ministério, com outra devoção e consagração. Primeiro, aos Coríntios 9, 16, diz, ainda que eu prego, não tenho que me gloriar, porque me é imposta esta necessidade, ainda assim, ai de mim, se não anuncio o Evangelho. E diz, no verso 17, diz, e por isso, se o faço de boa mente, se o faço de todo o coração, se o faço pregando, sem ninguém me impulsionar, sem ninguém me puxar, me empurrar, se o faço de todo o meu coração, com toda a minha emoção, se o fizer com gozo e com interesse, e se o faço de boa mente, quer alguém está aí ou não, quer alguém tem um tempo de me encomendar ou não, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, se for de má vontade, de tudo, apenas uma dispensação me é confiada. No verso 18 diz, logo que prêmio tenho, qual é a recomendação? Diz, logo que prêmio tenho, que evangelando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque Cristo graciosamente me deu a salvação e a grande coisa que podemos ter é aquela salvação do Senhor, o bilhete para o céu, o lugar no céu e a recompensa no céu. A presença do Senhor, achamos o suficiente, o gozo da salvação e o servir ao Senhor e a vitória e triunfo em servir ao Senhor é a grande recompensa. Então, ai de mim, se eu puder, se eu me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. Se eu faço com o meu poder, com a minha oportunidade no Evangelho. No verso 19 diz, porque sendo livre para com todos,
Fiz-me ainda assim servo de todos para que eu ganhe ainda mais. Não está a falar de ganho financeiro, ganho material, está a falar do ganho nas almas de todos os gentios, para que eu ganhe mais, entre os judeus, para que eu ganhe mais no meio da minha nação, no meio dos meus nativos, para que eu ganhe ainda mais outras nações, em todos os lugares, pessoas que estão esperando Cristo, pelo qual Cristo morreu, que eu possa ganhar mais deles e lhes trazer o reino. O verso 20 diz no verso 20, e fiz-me como judeu para os judeus. E se eu tenho que aprender a língua, se eu tenho que vestir-me como eles, eu me visto como eles. Se tenho que abster-me de alguma coisa que eles abstêm e pode impedir o evangelho para que eles alcancem, eu faço. E se eu tenho que ter Timóteo circuncidado, ainda que ele não fez a circuncisão, mas por causa dos judeus que não podem escudar um incircunciso, tudo o que tenho que fazer para os judeus e tornar-me judeu, para ganhar os judeus, aos que estão debaixo da lei, esses são os judeus que estão debaixo da lei. Não vou tomar a minha liberdade no lugar que vão me rejeitar. Eu me faço como judeu para que lhes traga ao reino tudo o que eu preciso de fazer, não porque isso me dá salvação, eu tenho a salvação prontamente, mas porque quero interagir-me com eles, quero me interferir com eles, eu quero comungar com eles, eu nego-me a mim mesmo de qualquer coisa, para que o que pode impedir o poder do evangelho nos alcançar. Isso é o que ele diz quando diz aos que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Diz, para ganhar os que estão debaixo da lei. E diz mais no verso 21 diz, para os que estão sem lei, para os gentios, comem isto que os judeus não podem comer, vão a este caminho, aquela direção que os judeus não podem ir, mas ainda que são judeus, e diz, quando chego a esses gentios, eu coloco as minhas vestimentas judaicas no bolso, eu cancelo todos os direitos judaicos, para que os gentios não digam, ele é um estrangeiro, ele vem do povo judeu, ele quer nos converter para o judaísmo. Não por isso, eu queria lhes trazer a Cristo, não trouxe o padrão judaico para impedir a entrada do evangelho àqueles gentios. É por isso que ele diz, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo tem mandamentos a obedecer, os mandamentos de Cristo. Não apresento-me a mim mesmo como uma pessoa judaica, da nação judaica, mas eu, para ganhar os que estão sem lei. No verso 22 diz, fiz-me como fraco para os fracos. Não está a falar da fraqueza na força física. Quando estava em Roma, os que são fracos, e dizem, não comemos isto, não comemos aquilo, dizem, estão fracos na sua consciência. E diz, quando chego entre aquelas pessoas, não digo, onde está a comida, onde está aquilo, onde está outra coisa. Tudo que é disponível naquele lugar, eu me torno fraco como fraco, para ganhar os fracos. Não vou aceitar que a controvérsia, argumentos, o tipo de comida, o tipo daquilo comer ou não, porque os itens podem em algum momento não ser edificantes, mas fiz-me fraco para os que são fracos, para ganhar os fracos. Diz, eu fiz tudo isto para todos,
para chegar a salvar alguns. No verso 23 diz: e eu faço isto por causa do Evangelho. O que significa para o Evangelho? Aqui você se deu para o Evangelho. O que tu tens? Qual o hábito, o estilo de vida, a ação, a tradição? O que é a coisa nacional que você se nega a si mesmo por causa do Evangelho? Para ser também participante dele. No verso 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Correis, pois, de maneira que o alcanceis. O Senhor que te dê a graça e que vais correr com a tal graça, e assim correrás que Deus vai se alegrar que estás a fazer uso de tudo que Ele te deu prontamente, para que você ganhe. O Senhor te deu a misericórdia, te deu a gratidão, e assim corre, de modo que aquele que deu a misericórdia seja tão alegre contigo e te dar mais misericórdia e possas alcançar. O Senhor te deu um apontamento a fazer, faça isso então, corre, pois, a carreira, colhendo a colheita neste tempo. O Senhor te deu aquela oportunidade de privilégio e assim corres de tal maneira que satisfaça e agradas a Ele. Ele te dará mais oportunidade. Corre, porém, para que possas alcançar. No verso 25: e todo aquele que luta, de que você luta, cada um luta. Há algumas pessoas, como se são devotados para serem medíocres, é como dizem: aqui chegamos, não há mais caminho a andar. Eles aprenderam tudo que tinham a aprender na vida, aprenderam tudo que tinham a aprender no ministério. Diz: não, nós temos que lutar pelo mestrado. Olha para qualquer área da vida. Será que eu alcancei o mestrado naquilo? Sobre a minha língua? Será que eu tenho mestrado sobre a minha emoção? Será que eu tenho ganhado o mestrado na disciplina pessoal? Será que ganhei o mestrado em todas as áreas da vida, em todas as áreas do trabalho, em todas as áreas de viver, em todas as áreas do caráter e interação com pessoas? Diz: será que há alguma área na minha vida, o ministro, o obreiro, o profissional, com os clientes, e é alguém que se relaciona com outros ministros de Deus no campo? Será que eu alcancei o mestrado para mais relações? Será que alcancei o mestrado na interação? Será que alcancei o mestrado no método da proclamação do Evangelho, trazendo o Evangelho para as pessoas que ainda estão além do que você alcançou? Será que alcançou o mestrado? Diz: todo aquele que luta de tudo se abstém. O controle pessoal, o apetite pessoal, o espírito controla o homem. Ele é temperado em tudo, se abstém de tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. No 26 diz: pois eu assim corro. O apóstolo Paulo soube o que ele disse: eu estou correndo. Trouxe a Olimpíada no trabalho e usou isso como ilustração do que o homem no ministério, uma mulher no ministério, o que fazemos, o que faz, o que eu faço. Diz: pois na consideração do que outros fazem, no que devem fazer, diz: pois eu assim corro. Não somente que eu corro, assim eu corro, considero todos os parâmetros, todas as condições, tudo que eu tenho que considerar, e eu trago tudo e digo: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Estás certo do Evangelho, a certeza do Evangelho, estás tu certo da condição de alcançar o céu, estás tu certo
estás tu certo da demanda do Senhor, o que requer de ti e o que Ele estará à procura e julgará no último dia, diz, pois, não como a coisa é certa, diz, assim combato eu. Sabe o homem que estava lutando, mas precisa de saber com quem estava a lutar. Estava a lutar com a antiga tradição. Em todos os lugares que foste, na terra de Israel, todos aqueles fariseus, como eram, virão com a antiga ideologia, com a antiga tradição, com as suas condenações antigas, do que o apóstolo Paulo estava fazendo. Disse, não vou aceitar que isso me embarre, não vou aceitar que isso me leve de volta para o mundo, não vou aceitar que isso me amarre na tradição fariseica. Eu combato, disse, assim eu combato. Ele lutou com essas coisas todas que podiam impedir de fazer a obra que o Senhor lhe tinha cometido. Quando era um fariseu, teve muitos amigos fariseus associados com eles, mas agora veio ao Senhor. Aqueles outros fariseus que se associavam com ele não podiam lhe confrontar. Ele deu-se a si mesmo ao Senhor. Então por isso que ele diz, perdi meus amigos, eu fiz naquela associação, diz, eu lutei com aquela ideia, a ideia que diria, eu tenho que guardar aqueles fariseus não convertidos, diz, assim eu combato, não como batendo no ar, eu estou totalmente dado e entregue toda a minha atenção, todo o meu intelecto, eu tenho dado ao Senhor. E diz, não como batendo no ar, duvidando em todas as manhãs, será que posso fazer isso? Prontamente, será que posso ir naquela direção? Prontamente sabia que aquela direção havia de ir, mas não batia no ar. No verso 27 diz, antes subjugo o meu corpo, o apóstolo, subjugo o meu corpo, sabes, o teu corpo pode se tornar um ser fugitivo. Tuas mãos que deviam te servir podem fugir de ti. O cérebro, a mente, são os teus cérebros, devem te servir. Não deixe que eles fujam de ti, porque querem ir nessa direção, naquela direção. Então, mente, volta, meus pensamentos voltam, e todas as coisas que tens, que querem fugir de ti, esteja no controle do teu corpo, esteja no controle do teu cérebro, esteja no controle da tua mente. Se não estás no controle de ti mesmo, como podes estar em controle do corpo de Cristo? Podes estar em controle do povo de Deus. E assim diz ele, antes, sou Paulo, ninguém fará isso por ti, ninguém será o vigilante teu, vais em todos os lugares, o que tu dizes, o que planificas, o que propões, em todos os lugares onde queres ir, guarda o teu corpo em sujeição e coloca todo o teu corpo em sujeição às Escrituras, em sujeição ao Espírito, em sujeição aos mandamentos e decretos do Senhor sobre ti, como servo, e coloca isso subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Estamos a olhar o texto diz, fazendo a corrida, 2, colhendo a colheita. E essas coisas andam juntos simultaneamente. Uma vez que termino a corrida, depois eu colho a colheita. Não. Se você disse que já terminou a corrida, já foste, e não posso mais, eu vou colher a colheita e não estarei pensando fazer a corrida. Você não pode fazer isso, porque precisa de correr para alcançar os céus, colhendo a ceifa e trazendo outros ao céu, porque você
Você não faz sozinho. Como que isso é? Você faz as duas coisas em simultâneo, correndo a corrida, quando estiver a colher a ceifa. 3 coisas estamos a olhar na mensagem hoje. Número 1, deixando de lado o peso da corrida para ganhar a corrida. 2, vivendo sem o pecado deceptivo para colher sem. 3, é trabalhando com o Filho unigênito. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Trabalhamos juntos, evangelizamos juntos, ceifamos a colheita juntos, trabalhando com o Filho unigênito para restaurar a justiça eterna. Cristo veio para restaurar a justiça eterna. Somos membros do seu corpo, suas mãos, seus pés, sua boca, seus servos, e colhemos a ceifa com ele, trabalhamos com ele, o Filho unigênito, para restaurar a justiça eterna. Viemos ao ponto número 1. Número 1, deixando de lado o peso que bloqueia o caminho, o peso que nos amarra, nos impede eventualmente de entrar no reino eterno. Nós deixamos de lado, porque esses pesos irão nos tirar da corrida. 3 coisas aí. 1, reconhecendo o peso para obter a corrida. O terreno não pode aceitar a corrida. O corredor ainda não aceitou as condições da corrida, mas foi de colocar, tem que reconhecer quais são as condições e requerimentos e requisitos que vão me guiar. Essas pessoas, esses atletas que vão performar ou que vão fazer alguma coisa, como os olimpíacos, eles sabem como começar, como registrar, como se tornar um corredor, o que fazer, como guardar o seu corpo disponível, assim vai correr. Quais são as regras do dia? Eles não colocam as regras e o corredor tem que entender, olha para isso, a corrida. Não como eles disseram a condição, alguns pastores e pregadores, é como eles colocaram a regra. Qual é a liberdade que eu me dou? Que prazeres da carne você se dá a elas, mas para outras mulheres, então, eles dizem, não me diga o que eu faço, eu coloquei as condições, nunca. O Senhor, Ele colocou as condições. Como que você começa? Primeiro nasce de novo, excepto que o homem nasça de novo, não pode ver, ou ela não pode ver o reino de Deus. O princípio e a entrada para o reino, para a corrida, não colocas as condições. Ele colocou as condições como correres, mas o caminho que deves correr, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá, não há corredor, não há mulher, pode ver o Senhor. Não colocas isso, ele disse isso. Nós apenas nos reajustar, reformar-se a si mesmo perante o Senhor, e nos repacotar em todos os dias que temos. Nunca dizes, eu encaixei ali, não dizes, não coloca o padrão, ele colocou o padrão e diz, este é o caminho, deveis andar, reconhecendo o caminho ordenado para a corrida. Olha para isso. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor,
Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, as veredas antigas, ou as mesmas veredas que Enoque andou. Esse é o caminho que usamos para chegarmos na cidade gloriosa. E o caminho, as veredas antigas que Abraão, que ele confiou, porque como diz, ele obedeceu ao Senhor e o Senhor contou-lhe como justiça. Da mesma forma, o caminho antigo, o Senhor diz: perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andais nele, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o caminho, nos diz em Provérbios 4, 18. Entenda, começa a corrida, começa a ser membro, não deve ser membro, não venha ser membro da igreja antes, seja membro da igreja antes de ser ministro, mas primeiro, importa nascer de novo. Quando este novo nascimento toma lugar e nova vida vier, é este novo nascimento que coloca os teus pés no princípio para correr a corrida que te é colocado. Provérbios 4, 18 diz: mas a vereda dos justos, o justo é justificado, era culpado antes, estava debaixo da opressão do pecado e na punição do pecado e no poder do pecado, mas agora ele veio a justificador, ele veio a Jesus, que carregou todas as tuas punições, ele pagou pelos maus feitos na cruz de Calvário e a tua vanglória, e você se deu a ele e prometeu a ele que não irei mais ao meu caminho. Tu és o caminho, tu és a luz, tu és a verdade. Eu me submeto, eu rendo-me a mim a verdade do Evangelho que tu trouxeste, e andarei neste caminho. Diz: eu abandono os meus antigos caminhos. Se isto é de como se torna justificado no Senhor, e a tua culpa é removida, a tua condenação é removida, e te tornas um filho real de Deus, então isso é que te leva a andar pelo caminho. Mas o caminho do justo, mas as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, mais e mais até que o dia seja perfeito. O caminho é este que devemos andar. Ele referiu-nos o caminho em Mateus 7, 13. Mateus 7, 13. Diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Quando a porta é tão larga, não precisas de fazer nenhum esforço diante de ti, só tu fazes como tu queres, porque é o caminho da liberdade, liberdade para fazer males, liberdade para fazer qualquer coisa, mas aquele caminho da liberdade para fazer qualquer coisa, com o teu corpo, com a tua língua, com a tua vida, com a tua mão, aquele caminho da liberdade guia a perdição eterna e punição, e larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14, e porque estreita é a porta, muito pequena é a porta, que não te levará com o teu pecado, não te levará com a tua tradição, não te levará com a tua liberdade, com a frialdade humana e fraqueza. Estreita é a porta que não vai te levar com todos os pecados secretos, servindo a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Apertada é a porta e apertado o caminho que não pode carregar a você com os pensamentos como de mulheres. Pensa que tem que ir para ali, quer Deus aceita ou não, quer a Bíblia proíbe ou não, isto é o que quero fazer.
o caminho é tão apertado que não pode andar no caminho que guia ao reino de Deus com aquele tipo de descuidado, com aquele nível descuidadoso, com aquela tradição. Diz: apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Então, reconhecemos o caminho, é o caminho da verdade, é o caminho da justiça, é o caminho da nossa redenção, é o caminho que guia para a vida eterna. Olhamos para o número 2 aqui. Número 2. Removendo o peso e poluição possessiva do corredor. Este é quem corre e quer correr. É o atleta, quer correr. Não pode carregar cimento nas costas e está correndo com outras pessoas. Outras pessoas estão livres. Não têm aquele peso atrás deles. E são capazes de correr livremente. Mas quando tu trazes todas aquelas coisas pesadas, com pesos do álcool de ti mesmo, isso é físico. Na mente, algum peso na emoção, na mente, algum peso no nosso pensamento, na mente, algum peso nas atividades. Veja, os que correm estão focalizados, estão olhando uma direção, e aquela é a direção para ganhar a corrida. Então, se a tua mente está espalhada, estás a pensar nisto, te rebaixa, estás a pensar de outra coisa que te repõe abaixo, e aquelas coisas que te pesam a mente, na tua emoção, vão te distrair. Nos diz, temos que voluntariamente remover o peso e a poluição possessiva. Quando alguém possui alguma coisa, é o que estará a pensar em todo o tempo. Não está a pensar do requerimento de Deus na Bíblia, não está a pensar no caminho da justiça, não está a pensar no caminho que guia para o céu. Está obsesso na sua mente, no seu coração, e aquela obsessão impede a ele de correr. Por quê? Para fazer a corrida, tem que ter uma mente de Cristo, que tu sabes que foi ensinado aqui, Cristo aqui na terra, para fazer somente isto. Não se desviou, não vá em diferente direção, porque precisa de toda a concentração e foco a tua mente que pode ter para fazer a corrida que te é proposta. Por isso diz ele aqui, 2 Timóteo 2, 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. A fim de agradar, temos o grande desafio. Temos que agradar nossos vizinhos. Temos que agradar nossos amigos. Até temos que agradar nossos inimigos para que possam relaxar a pressão sobre nós. Queremos agradar a sociedade, queremos agradar nosso diretor, nossos líderes em todos os lugares. Pensa, um atleta a quem tem que agradar, que quer agradar a pessoa ao lado, que está a abanar a mão para ele, está a sorrir para ele, está a se queixar, não é? E por isso, quer agradar cada os espectadores. Nunca podia estar com sucesso naquela corrida. Mas diz, ninguém, não há homem, não há mulher, não há nenhum servo de Deus, não há ministro, não há profissional que milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de que ele possa agradar àquele que o alistou para a guerra. No verso 5, diz, se alguém também milita, isso é incondicional. Se o homem também milita pelo mestrado, quem são as pessoas que militam pelo mestrado, fazem alguma coisa bem e dizem, isso não é o suficiente, posso desenvolver mais,
posso fazer um progresso nisso, posso aperfeiçoar mais isto, posso fazer isso de uma outra forma nova para que possa ter sucesso e ter vitória e o ganho e o proveito no reino de Deus seja muito evidente. Não podemos embaraçar com as coisas desta vida, temos que lutar pelo mestrado. Não é coroado senão militar legitimamente. Não é o suficiente militar, luta legitimamente. Não é o suficiente apenas pregar, pregue legitimamente, de acordo com as Escrituras, para o propósito das Escrituras. Marcos, estou lendo ali, capítulo 4, 19. O peso que temos que remover, o peso que temos que deixar de lado, para que com uma mente, com um foco, possamos fazer a obra que Deus nos chamou a fazer. Marcos 4, 19 diz: e os cuidados desta vida e enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Nos nossos ministérios, precisamos de conhecer o que, em que nos engajamos, que faz com que as riquezas e o ministério seja inútil ou infrutífero na nossa vida, na interação, com quem nos interagimos, como vivemos, que coisas nós aceitamos no nosso coração, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, que fará-nos inúteis, que toda a pregação, toda a semente seja inefetiva e infrutífera. Assim que olharmos o que fazemos no reino de Deus, novas coisas na superfície, novas pessoas que vêm e os ajudadores que vêm, temos que examiná-los em todo o tempo. Será que são proveitosos para correr, são proveitosas para fazer a obra que Deus nos chamou para fazer? Porque os cuidados desta vida, pense do mundo. Quando falamos da chamada que temos e a pecaminosidade que não está a pregação não está a pagar as riquezas, e isso faz com que não saibamos contar o número de almas que trazemos ao reino e os dólares que temos, e isso nos impede. Daí temos que colocar tudo de lado e diz mais. E a concupiscência dessas coisas nos distrai. Outras coisas que entram, coisas que não estavam lá antes, o tipo de competição com o mundo que não estava lá antes, mesmo o tipo de interesse que não estava lá antes, sabe? Há pessoas, temos no nosso país, Niger, e penso que temos também em nossos países aqui em Ghana e muitos lados do mundo, quando o jogo está a correr em qualquer parte do mundo e a televisão está lá para acompanhar o jogo, o homem não pode orar naquele tempo e se dizer: o teu rapaz está doente, dizer: por favor, não me perturba, ainda estou a atender o jogo, depois vou atender isso aí. O membro está a ter um desafio, então ele tem que buscar as coisas de Deus, mas ele está aí a acompanhar o jogo, ele não pode prestar atenção para chamar de Deus em sua vida. O que é que você está tanto ocupado, o que é que você está tanto envolvido nele? Que coisas que contam muito interesse na tua vida que não podes prestar atenção à primeira coisa na tua vida? Como é que irás olhar o caminho a andar e a corrida a fazer e a obra a fazer, mas aquelas coisas já capturaram a tua alma? Você está a pensar, esse é o peso, essa é a obsessão que nos põe abaixo, que não podemos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, tornamos-nos infrutíferos, que o fruto dos anos anteriores
que de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, toda a nossa aceitação, com toda a consagração, era para o Senhor. A glória naquele tempo e o ganho daquele tempo, tudo isso foi removido por causa dos interesses de outras coisas que estão entrando e te fazem infrutífero. Número 3 aqui, número 3, estamos a olhar, correndo sem preocupações, com paz obtida e colocada durante a corrida. Você começou a corrida, olha aquelas pessoas que correm, aqueles atletas, quando dizem preparado, todas as suas mentes estão em frente deles. Assim que querem ter de como vão ganhar a vitória. Estão olhando a linha final. Não estão olhando os espectadores, não estão olhando a qualquer um. Eles começam a correr e colocam o passo em frente, e quando estão na corrida, o seu coração, a mente, não está pensando em casa, não está pensando em qualquer outra coisa, não está pensando em dinheiro, estão pensando na corrida que lhe foi proposta. E continuam correndo até chegar à linha final. Tu vais alcançar a meta. Eu vou alcançar a minha meta. Nos diz em Filipenses 4:6. Diz: não estejas inquietos por coisa alguma. O que significa? Não sedes ansiosos. Nenhuma coisa além, nenhuma coisa entre você e o Senhor. Nenhuma coisa. E na linha final que tens que lançar a cruz. Não estejas inquietos por coisa alguma. Amigos, não penseis, não fiquem ansiosos. Falta de cuidado. Preocupações, diz: não estejas inquietos por coisa alguma. De que você se inquieta? O que os membros da minha igreja dizem? Se eles estão planificando me tirar como pastor, não vos preocupes por coisa alguma. Se o Senhor te colocou ali, ser fiel ao Senhor, e tu sabes o que o Senhor te mandatou, te removendo-te ou não, o que estão pensando? Dizem, pessoas poderosas na igreja, no ministério, não estão mais considerando o irmão salário, não vos preocupeis em coisa alguma, e o Senhor vai suprir, vai te guardar. Eu espero um grande amém. Não estejas inquieto por coisa alguma, seja ativo hoje, seja saudável hoje. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no próximo ano, não estejas inquieto por coisa alguma, não sejas ansioso por coisa alguma. Nesta minha idade dos 50, dos 60, eu estou já acima de 70. Se eu for acima de 80, o que vai acontecendo naquele tempo? Não estejas inquieto por coisa alguma, não sejas ansiosos por coisa alguma. Agora, as pessoas estão alegres comigo. Será que posso os fazer alegre comigo? Que tal se eu fizer alguma coisa ainda no ministério e assim as pessoas se encontrarem comigo? Não estejas inquieto por coisa alguma. Por que estamos tanto preocupados pelo que vai acontecer, pelo que não pode acontecer, como as pessoas me amam, como as pessoas podem me pagar, a constituição que virá? Porque eu ainda estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Que tal se aquela perseguição for assim o que eu posso suportar? Não estejas inquieto por coisa alguma. A pessoa estava lá antes, isto aconteceu para ele, agora foi deixado, foi selecionado, foi escolhido para tomar o seu lugar. Que tal se as pessoas que pegaram outra pessoa antes, agora eu estou aqui, o que vai acontecer comigo? Não seja ansioso por coisa alguma e não estejas inquieto por coisa alguma. Não se preocupe por coisa alguma. Fica aí, faça a obra, siga a meta do Senhor.
e não te inquietes por coisa alguma, de manhã, à tarde ou à noite, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, deixa que as vossas petições sejam conhecidas a Deus. Alguém diz amém. Obrigado. Alguém diga amém. Se tu queres continuar a se preocupar, por que oras então? Não há que orar, porque a oração é colocar as tuas ansiedades ao Senhor, é colocar a sua ansiedade ao Senhor. Tudo, qualquer que seja, tudo que seja a direção, qualquer que seja a direção, aquela preocupação, ansiedade, de onde vem, oramos porque entregamos isso ao Senhor. Se eu entregar tudo, os meus caminhos ao Senhor, de que posso me preocupar mais? Se eu entregar a minha situação presente ao Senhor, por que tenho que me preocupar mais com isso? Se eu entregar o futuro nas mãos do Senhor, porque qual é a minha preocupação? Qual é a minha ansiedade? Será que estou acusando a Deus de que o que eu coloquei em suas mãos não está capaz de guardar? Não pensa assim. Diz, não estejas inquietos por coisa alguma, mas em tudo, literalmente em tudo, seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Algum amém aí? Amém. Vamos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2. Vivendo sem pecados para colher sem se arrepender. Pense, quando há alguma dor no nosso coração, o que traz-nos? Confusão na nossa mente, no nosso coração. Quando fazemos alguma coisa que fizemos antes e não deu nenhum fruto, quando fizemos alguma coisa e prometemos ao Senhor, ó Senhor, perdoa-me, ajuda-me, liberta-me disto, e não vou mais tocar aquilo, não irei mais àquela direção, não irei dizer aquelas coisas loucas, eu vou engolir minhas palavras, vou engolir minha loucura, vou engolir todas aquelas ações que me retardam, que me impedem. Eu engolo todas aquelas críticas, eu engolo todas aquelas coisas pessoais que eu tirava na minha loucura, nunca mais. E daí fazemos de novo. Que dor causa isso? Que ansiedade traz? Que culpa traz para nós? Por isso que diz ele, temos que deixar agora. Temos que viver agora, dizer, sem coisas secretas do passado. E podemos correr sem culpa, podemos correr sem confusão, podemos correr sem nenhum tipo de condenação. E podemos correr a ceifa que o Senhor nos deu com uma consagração total e maximizada e concentração, porque as coisas que podiam nos perturbar a mente, as coisas que sempre aconteciam no passado, agora já tiramos-las da nossa vida. Agora temos a paz de Deus. É por isso que ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes através de Cristo Jesus. Viemos a Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1. Diz, vivemos sem nenhum pecado. Hebreus 12, 1. Portanto,
nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, refere-se a Heróis da Fé no capítulo 11, diz, somos rodeados com Enoque ali, olha para Abel ali, olha para Noé, olha para Abraão, olha para Sara, olha para Isaac, olha para Jacó, olha para José. Somos rodeados com uma grande nuvem de testemunhas. Daí que é grande, porque vem de diferentes eras, vem de diferentes dispensações, vieram com diferentes gerações, mas mesmo assim eles nos provam que podemos viver, podemos correr. Eles correram a sua corrida e não importou o que lhes confrontava, não importou o vento que soprava contra eles, eles correram até a linha final e foram vitoriosos. E temos que olhar toda essa nuvem de testemunhas, e se nós dissemos que fazemos corrida vitoriosamente, se tu podes correr triunfantemente até ao fim da tua corrida, e assim tu farás até o fim em nome de Jesus. Portanto, vejam, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço, deixemos de lado todo o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado é conectado com o pecador. Deixemos de lado o pecado que tão facilmente nos rodeia. Deixemos de lado os pecadores que são tão de perto e que eles nos rodeiam. Depois de orares e levaste as coisas ao Senhor, e o Senhor perdoou e te libertou, agora dizes, eu estou livre, eu sou vitorioso. O pecado que sempre me rodeava, deixei de lado, e a seguir os originadores daqueles pecados, os performadores, as pessoas que te conectavam com aquele pecado, eles se mostram de novo. Que tipo de pessoa é você? O pecado que trouxemos no passado, deixa tudo de lado. Agora, o pecador que tão de perto te rodeia, que te traz a preocupação, a ansiedade, a fraqueza, a frialdade, o pecador que é tão de perto te rodeia, ele conhece, ele sabe para que lado pode te empurrar, ele sabe qual ação a tomar, ele sabe as coisas que fez por várias vezes que você não pode deixar de lado. Então, o pecado tens que deixar de lado aqueles pecadores que sabem onde colocar a garrafa, onde colocar o ecrã, como te alcançar. Então, deixa de lado todos os pecadores que estão tão de perto e te rodeiam. E somente a partir daí que irás fazer a corrida com a paciência, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Três coisas. Começando a corrida sem coisas que se apegam a nós, para nascer de novo, para se arrepender, para crer ao Senhor Jesus Cristo. Você começa o ministério, você está começando o ministério com a consagração máxima e concentração. Aqui é de onde começamos. Começamos a corrida sem nenhum apego nos pecadores antigos. 2, fortalecendo com a corrida, abandonando o nosso pecado antigo destrutivo. 3, é a perseverança com impacto, com afecção aceitável, com o
nosso Salvador amado. Número 1. Olhamos. Começando a corrida sem apegos antigos pecadores. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será sábio. O companheiro do louco será destruído. Alguém disse: mostra-me 5 dos teus melhores amigos. Eu te direi que você será o sexto. E se os teus 5 amigos muito próximos, muito íntimos, amigos influenciais na tua vida, que você lhes segue em qualquer parte da pecaminosidade, você será o sexto. Você segue o mesmo caminho. E se 5 dos teus amigos próximos são justos, e em todo o tempo que estão juntos, você com eles, eles contigo, falam da justiça, você será o sétimo, o sexto, dizia, porque seguirás o mesmo caminho. As pessoas com quem você é íntimo e as pessoas que dás a tua mente, o coração, teus ouvidos a elas, serás como elas. É por isso que ele diz: se tu queres fazer a corrida e correr efetivamente, e correr vitoriosamente, e correr triunfantemente até a linha final, tens que ter a certeza que tu tens pessoas que vão te encorajar, que vão te elevar, que vão orar contigo. Então, deixa os antigos, número 2 aqui, fortalecendo na corrida. Eu tenho feito, eu quero te dizer, ninguém sabe os teus pecados deceptivos do que você é. Aquilo que te faz apostatar, as pessoas que se repetem e te põem embaixo, as coisas que são repetidas e te trazem tristeza e sofrimento no coração. Ninguém mais melhor sabe que tu fazes. Uma vez que tu sabes, ninguém mais ouve. Não com o pastor, não espera o pregador, não espera o conselheiro. Um amigo, não pensas que ele não pensa, ele sabe que isto são pecados deceptivos. Em todo o tempo tem algum pecado privado, em algum tempo é quando está sozinho. Ele sabe que isto é o que sempre te leva abaixo. Tenha a força do Senhor para a corrida e abandone os antigos pecados deceptivos. Olhamos para Atos, olhamos para Colossenses 1, 11. Colossenses, capítulo 1, verso 11. E com toda a paciência, no verso 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar na herança dos santos na luz. Ele nos fortalece para que tornamos-nos participantes com os santos na luz. No verso 13 diz: o qual nos tirou, tens de ter a certeza que estás liberto prontamente daquele pecado. Quando aquele pecado deceptivo vier, aquilo que traz a poluição, quando vem, somente não começa a chorar e derramar lágrimas, dizer que Senhor, não vou fazer mais isso. Peça pela graça de Deus. Ora, fica aí, permanece. Isso pode ruinar o teu ministério, vai ruinar a tua vida, vai ruinar a tua família, vai ruinar a tua chance de chegar ao céu. Por isso, ora, e sente, e ajoelha, e diga: Senhor,
não há pregação, não há outra ministração. Este pecado deceptivo tem que chegar ao fim na minha vida. E Ele te libertou, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No verso 14 diz: em quem temos a redenção, ora, até que você tenha. Não pare de clamar ao Senhor até que você tenha. O problema com muitas pessoas ouvimos muitas mensagens, mas não oramos para termos o que não tínhamos antes, a vitória que não tínhamos antes, o sucesso que não tínhamos antes. Somente oramos, e sabe, pessoas dizem, 5 minutos, 3 minutos na oração, eu queria ir fazer isso. Você é pecador, você é um apostatado, qual é o problema contigo? Você fica tão preocupado com as pessoas. É o que sempre fazem, querem te guardar na sua fraqueza. Então você continua até que você tenha a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos ao número 3 aqui. Número 3 é a perseverança. Você é perseverante como o guardador, com afeição aceitável, com o nome do nosso amado Salvador. Ele é o nosso Salvador. Temos que ter a certeza que temos a afeição com Ele, temos o amor dele. E se eu amar, e se o nosso amor secar, se tornar frio, e se não me virem ali, e vão se preocupar o que aconteceu. E este é a minha responsabilidade. As pessoas estão me esperando, mas você está esperando, você está fraco, está seco, está vazio. Enquanto o teu coração está cheio de ódio, diz: Deus, coloca o teu dono, a tua dádiva no altar, e lembra-te a quem te ofendeu. O Senhor tem alguma queixa contra ele, deixa o teu voto ali e acerta com o Senhor. Tenha o amor de Deus enchido no teu coração, e então, com o amor do Senhor, a afeição para com o Senhor, e se tem já enchido o teu coração, agora pode voltar e fazer a corrida, encolhendo a ceifa, porque o teu coração está cheio de amor. Que tal se as pessoas te esperam para vir ministrar, mas alguma coisa está errada na tua vida? A vida está virada, um pecado deceptivo ruinou-te. O que te esperava, eu conheço. Você conhece a química, o método, sabe como falar, tu sabes como começar, sabes como se firmar, você sabe como sorrir, você sabe como falar como um pregador, mas você está embaixo. Ok, ainda vou pregar. Não faça isso. Tens que voltar ao Senhor e deixar que o Senhor te enche o coração com seu amor, com sua afeição. Mas a verdade que devias ter antes de você ir para lá. 2 anos atrás, eu tenho um amigo pregador. Algumas vezes eu olho para ele e digo: se eu ser como este, o meu colega, aquele meu irmão, continua a me dizer, dar o seu testemunho, mas ele deu um passo errado, fez alguma coisa que não devia ter feito. Você sabe, isso me cortou. Alguém estava no hospital e o companheiro estava totalmente doente. Ele soube que ele tem o dom da cura. Então chamaram e disseram: irmão, esta pessoa tem uma doença assim. Os médicos não podem fazer nada. Venha ora por ele. Ele sabe que seu coração não está reto com Deus. Ele me disse pessoalmente, já vai ao hospital, viu o homem deitado ali sem ajuda, sentou-se com ele. O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer um sacrifício morto ao Senhor? Tu sabes,
que tu és um apostatado. Não falou com ninguém, falou comigo. Ajoelhou-se ao lado da cama. Assim que se ajoelhou, o homem doente esperava oração. Uma oração dinâmica, colocando mão sobre mim. Eu estou morrendo. E o meu amigo ajoelhou, orando quietamente, confessando o seu pecado. Senhor, o meu amor para contigo, a minha dedicação a ti, já estou pesado. Eu preciso do amor. Não sou um ministério público. Eu quero o teu amor para que seja reintroduzido na minha vida. Ele orou e teve a certeza. Disse: obrigado, Senhor, eu sei que me perdoaste. Obrigado, Senhor, eu sei que as coisas agora estão bem entre mim e ti. E levantou-se. Assim que se levantou, o homem doente se levantou. Curado. Se eu estivesse na Nigéria, havia de salmodiar com esse testemunho. Sabem, o Senhor não espera do nosso grito ou do nosso amarrar ou desamarrar. Ele quer que nós tenhamos uma afeição com Ele. Quando temos afeição por Ele, Ele vai fazer o que somente Ele pode fazer. Olha para João 21, estou lendo o verso 15. João 21, 15. Assim, quando jantaram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me do que a estes? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-me: apacenta os meus cordeirinhos. Temos que ter esta certeza da afeição para com Deus, amor de Cristo, o amor pelo seu povo, antes da nossa administração seja colocado em qualquer lugar perante o Senhor. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3, trabalhando com o Filho unigênito para restaurar a justiça eterna. Número 1 é olhando a Jesus quando restaura a justiça. Número 2, trabalhando como Jesus, ceifando, alcançando as regiões além. Número 3 é inclinando-se em Jesus na prontidão do seu retorno. Número 1, estamos a olhar Hebreus 12, 2. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, Senhor, isso é o que eu fazer, tu queres que eu faça em todo o tempo. Não olhando para o tesouro, mas olhando para Jesus, olhando a Jesus. Olha para os acusadores. Outros salvos, outros não salvos, não se podem salvar. Desça da cruz e que te aceitarei. O que faço eu? Será que eu vou descer da cruz? O Pai Celestial me enviou para esta cruz. Eu preciso de olhar para Ele. Pessoas que dizem desça, se eu descer, não há como que podem salvar olhando para Jesus. O que é que Ele faz? O que é que Ele fez quando acusavam, quando Ele esbofeteava? Olha os passos, andando nos seus passos, olhando para Jesus. Em qualquer situação que estiveres, no meio de pessoas que te amam, não despenda a sua vida. Senhor, escuta isso, olhando para Jesus. Você está no meio de pessoas que te odeiam, você pode ver pelas suas ações, pelas suas faces, por tudo. Não olha para eles, olha para Jesus.
Se olhas para ele, vão te enfraquecer. Olha para Jesus. Em qualquer condição, em qualquer situação que estiveres, se tens que ser vitorioso na obra que o Senhor te deu a fazer, diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora entendo. Não olhar ao mundo, quando olho para o meu inimigo, a minha fé cai. Quando olho para os meus detratores, a minha fé baixa. Quando olho para as pessoas que não querem que eu tenha sucesso, a minha fé baixa. Quando eu vir os meus olhos deles, todos, e olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, daí a minha fé irá se firmar, irá estar firme, e estará firmado, diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quando olho a Jesus, sou capaz de suportar a cruz. Quando olho para as pessoas ali e lá, então a força de suportar a cruz não estará lá. Estou pensando que eles são poderosos, penso que eles são magníficos, penso que eles são tão corajosos que são capazes de me destruir e destruir a minha fé. Mas quando vir os bons olhos deles, e na minha mente, no meu coração, na minha emoção, na minha capacidade de tudo, e olhando eu para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando a Jesus, você irá continuar olhando em nome de Jesus. Número 2 aí. Trabalhamos como Jesus. Trabalhando como Jesus. Trabalhando como Jesus. Trabalhando como Jesus. Como é que nós trabalhamos? Como é que ele trabalhou? Ele foi de cidade em cidade pregando o Evangelho. Cidade a cidade. A casa daquela menina ali, quando estava naquela cidade, ele ainda foi de cidade em cidade. A comida que comeu lá, a mesma, que pode não ser a mesma que comeu do outro lado, mas mesmo assim continuou trabalhando. As pessoas que estavam doentes, pessoas doentes aqui, ainda assim foi buscar outras pessoas doentes lá e foi de cidade em cidade. Ainda que tinha grande trabalho, tem estado em Getsemane e gotas de sangue saíram do coração quebrantado e saíram do corpo. Mesmo assim, alguém queria cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, trabalhando como Jesus. Aquele companheiro atualmente, prontamente já tínhamos prendido. Jesus sentou-se e ajoelhou e levou a orelha e devolveu, trabalhando, operando milagres, mesmo com as pessoas que estavam lá para o destruir. Eu estou trabalhando como Jesus. É de como santificação, santidade de coração vem. Que, no invés de clamando a Deus, destrói eles, não podem ver. Olha o que eles fazem para o teu filho amado. Estão fazendo isto. Ainda assim, quando chegou na cruz, a oração que fez por eles, perdoa-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Não sabiam que o que eles tinham feito, a crucificação, resultaria a sua salvação ou a salvação de multidões no mundo em muitas gerações. Não sabiam, não entendiam. Perdoa eles, ó Senhor. É de como Jesus trabalhou até ao ponto final. Então, os que se argumentavam por ele, ele é pecador. Por que tu fazes isto? Por que falas assim? Este homem é justo. Nada do errado que lhe merecia a morte, porque ele é filho de Deus. Então virou para o Senhor e disse: Jesus, lembra-se de mim quando tu entrares no teu reino. Não há ódio naquele homem, não há crítica.
não tem nenhuma coisa mal em si dentro do seu coração. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E daí, o homem nem foi ao batismo das águas. O homem não teve chance para ter santa comunhão, santa sé. O homem não teve chance para dar o seu testemunho a alguém. O homem não teve chance, pela graça que veio a ele, para fazer alguma coisa boa, mas Jesus o levou para o céu. Como é que eu trabalho? Quando eu trabalho com uma mente, uma atitude, com uma disposição, com uma emoção, será que eu trabalho eu como Jesus, alcançando as regiões além. Só quando fazemos isto, e totalmente em Cristo, coisas à volta não nos preocupam mais. As situações à volta não nos preocupam mais. Marcos 1, 37. Marcos 1, 37. E quando o acharam, disseram-lhe: todos te buscam. No 38, e eles lhe disseram, e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. 39, e pregava nas sinagogas deles. Os fariseus estavam sempre lá. Algumas vezes, se tens contactado os fariseus e tens te impedido neste caminho e no outro caminho, até tentaram te intimidar para que não possas vir em qualquer lugar onde os fariseus estão para pregar qualquer coisa. Agora, se tu tens que trabalhar como Cristo, onde estão esses fariseus? Onde esses saduceus estão? Onde estão esses opositores? Onde estão esses intimidadores? Você está preocupado para voltar para os mesmos lugares. Eu tento ir e viver que a graça de Deus, o poder de Deus e a oferta da salvação para cada um naquelas sinagogas. Ele foi por todo o tempo em toda a Galileia e expulsou demônio. Número 3 agora. Número 3. Inclinando a Jesus pela prontidão do seu retorno. Inclinando-se a Jesus, não nos salvamos por nós mesmos, precisamos de nos inclinar a Jesus. Não nos santificamos a nós mesmos, precisamos de nos inclinar a Jesus. E se não nos salvamos por nós mesmos, não podemos fazer o arrebatamento pessoal. Precisamos de continuar inclinando-nos a Jesus por todas as experiências e para toda a vitória e para todo o triunfo. Precisamos de continuar inclinando-nos a Jesus para estarmos prontos para o seu retorno, prontos para o arrebatamento, prontos para o seu retorno. Temos que continuar nos inclinando a Ele todos os dias, em todo o dia, porque Ele pode vir de manhã, pode vir à tarde, pode vir à noite. E porque Ele vem, não vai anunciar-nos o tempo, o dia do seu retorno. Inclinamos-nos a Ele em todo o tempo para que possamos estar prontos para o seu retorno. Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37. Ainda um pouquinho, virá. Aquele que virá, virá, e não tardará. Aquele que virá, há de vir, e não tardará. Inclinamos a Ele para que estejamos prontos em todo o tempo. Mateus 24, 44. Em Mateus 24, 44. Portanto, sede vós também prontos, porque não sabeis a hora nem o tempo em que o Filho do Homem há de vir. Se estamos a bater os nossos companheiros, se estamos a maltratar
os nossos companheiros, se atormentamos o nosso companheiro e ele vier, como é que nós estaremos prontos? Mas diz, mas estáis vós apercebidos, seja salvo, estejais vós estão apercebidos santos, estejais vós apercebidos vigilantes, estejais vós apercebidos efetivamente resistindo todo tipo de tentação, estejais apercebidos, porque ele virá a hora em que não pensais. Apocalipse 2, 25. Apocalipse 2, 25. Mas o que tendes prontamente, retém firmemente até que eu venha. O que tendes prontamente, retende. O que tu tens? Salvação, redenção, liberdade do pecado, vitória sobre pecado deceptivo, sobre o peso que pode te amarrar. O que é que tens? A sandália sem a qual ninguém verá o Senhor. Bendito são os puros de coração, porque somente eles é que verão ao Senhor. Retenha isso firme. A visão que Cristo vê, o Espírito que te diz, eis que Ele vem, retenha aquela visão firme até que Ele venha. Não deixa nenhuma coisa, ninguém tirar a salvação de ti, a santificação de ti, a santidade, a redenção, a fé que tens em Deus e a confiança que tens em Deus e a expectativa que tu tens em Deus. Não deixa que alguém tire a convicção que Ele vem, não deixa que algum amigo, tira isso de ti. Mas o que tens prontamente, retenha até que eu venha. No verso 26, aquele e ao que vencer e guardar as minhas palavras, a obra que eu lhe dei a fazer, e guardar as minhas obras até ao fim, a esse eu lhe darei o poder sobre as nações. Capítulo 22, Apocalipse 22, estamos a olhar 12. Eis que cedo venho. É tão repentino, não terás mais chance. Pessoal, eis que cedo venho. Vem muito cedo. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No verso 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. No 15, ficarão de fora ficarão os cães. Conheceis os cães? Eles mordem de qualquer maneira, não se preocupam com a sua mordedura, eles se misturam mesmo nas estradas, sabem, os cães lutam nas estradas, nas paragens, procuram um lado do outro. O que estão à procura é o osso. Não estás à procura do osso, não estão à procura do prazer como cães, e você esquece de que o Senhor vem. Diz, ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 17 diz,
o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Que grande privilégio temos até hoje e esta manhã, que a graça de Deus ainda está disponível. Venha e toma de graça. A misericórdia de Deus ainda está disponível. Venha e toma de graça. E o poder para o ministério, o poder para a vitória e sucesso ainda está disponível. Venha e tome. Qualquer que tiver sede da palavra, da água da vida, estou com sede da palavra da vida, estou com sede do poder para viver uma vida vitoriosa, tenho sede da vitória, o sucesso, precisamos de ter o ministério, diz, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Diga a outras pessoas: venham. E cada um, assim que tem sede da palavra da vida e do poder de Deus, que vai te segurar até ao fim, tem sede da palavra da vida, rios de vida, graça para a vida, poder para a vida, venha e tome de graça. Está disponível para ti esta manhã, está disponível para cada um hoje, e o Senhor ainda vai te colocar e derramar-se em nome de Jesus. Qualquer que seja o passado, o presente vai transformar. O futuro será mais brilhante e melhor e grande e mais alto do que antes, em nome de Jesus. Venha e toma do rio da vida. É pela graça, é para ti. Vamos nos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Está disponível. Que vem, toma a tua porção.